Oi, meus amores, sejam muito bem-vindas de volta. Gente, hoje eu tô trajada de café, tá? Pra gente conversar muito. Faz um cafezinho também, se você gostar. E tô aqui na minha casa, limpinha, cheirosa. Passei aquele cheirinho, sabe? De lençóis, os meus lençóis. E tomei uma dipirona porque eu tô com cólica. E agora eu tô tomando cafezinho. Porque eu ainda tenho que ir pra galeria hoje. Inclusive, essa é a primeira e única. Só rapidinho antes da gente começar o vídeo, fica aqui, não sai não, porque vai ter muito conteúdo foda aqui hoje. Essa é a primeira e única vez que vocês estão na minha casa. Na minha, tipo, todos os outros vídeos eu estou na galeria, que eu trabalho em uma galeria, que é produtora cultural e é agência de publicidade. Ou eu sempre gravo lá, ou eu tô, tipo, na casa da minha mãe, enfim, eu nunca gravei vídeo aqui na minha casa. E esse vai ser o primeiro e o único vídeo. Por quê? Porque eu me mudo semana que vem. Gente, eu sempre morei em kitnet. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu já contei isso. Que foi uma manifestação muito grande pra mim. Eu moro sozinha não, né? Eu saí da casa da minha mãe aos 19 anos e desde então eu vivi altos e baixos na minha vida, mas eu sempre morei em kitnet, eu nunca morei em casa, tipo, de verdade, sabe? Sempre morei em kit, tipo, kit é sempre um cômodo, né? Às vezes, tipo, cozinha separada, às vezes cozinha junta, não tem quarto e um banheiro. Porque era o que eu podia pagar até então. E pela primeira vez na minha vida eu posso pagar por uma casa. Tipo, uma casa de verdade, com sala, cozinha, 2 quartos, suíte. Gente, juro, foi manifestação mesmo, tá? Porque eu acho que nem eu falei lá no Instagram, o nosso contexto, o tamanho do nosso contexto acompanha o tamanho da nossa mentalidade. E a maioria das pessoas que me seguem aqui são mais novinhas, mas ao longo da sua vida você vai se deparar com muitas pessoas dizendo que você não é capaz, que você não vai dar conta, que você não vai conseguir, que a crise, que a política, que os políticos, não sei o quê, tudo vai atrapalhar a sua vida, né? As pessoas vão fazer você acreditar nisso, mas se você só vai acreditar nisso se você quiser. O Brasil tá em crise, a política tá uma bosta, mas eu continuo conquistando minhas coisas normal. Por que será? Mentalidade. Então vamos lá, gente. Vamos conversar hoje sobre a figura do alter ego. O vídeo, antes de sair esse vídeo, vai sair um vídeo falando sobre It Girl, mentalidade de fã e tal. Então, se você ainda tá nessa mentalidade de fã, você não vai conseguir construir um alter ego. Então, vai lá nesse vídeo depois desse aqui, ou então antes, aí depois você volta pra esse, pra você quebrar essa mentalidade de fã antes de você tentar construir algo maior pra si. Porque se você tá com mentalidade de fã, você não é protagonista da sua vida. Logo, seu alter ego é o quê? É ser fã? É ser puxa-saco? Então não faz sentido. É um vídeo muito bom, vão lá assistir, dá uma espiadinha, tá? E antes de começarmos, eu quero falar pra vocês sobre um vídeo que eu vi de uma millennial chata dos Estados Unidos ontem, que era, o título me chamou muita atenção, que era assim: a obsessão da Gen Z por performance e autoexpressão. E ao longo do vídeo ela vai falando sobre como a geração Z é obcecada por se dar nome, né? Por dar nome às coisas, por conta dessas variedades de estéticas que existem hoje em dia. Clean Girl, Martini Girl, Mob Wife, não sei o quê. E aí ela traz, assim, uma crítica muito grande a esse estilo de vida de colocar nome nas coisas e de performar tudo e de fazer do mundo uma grande performance e sempre em função de viralização, né? O que isso é uma opinião dela, porque
pode não ser também em função de viralização, até porque muitos Gen Zs estão se desapegando das redes sociais, estão vivendo mais tempo fora das redes sociais, justamente porque a gente já tá há muito tempo dentro das redes sociais. Eu não sei vocês, mas eu já tive Orkut. Eu, com 8 anos de idade, eu tinha Orkut, por exemplo. E 8 anos, então eu tô nas redes sociais desde sempre. Eu sou uma usuária, assim, ativa mesmo das redes sociais, não cronicamente, como as pessoas gostam de falar, mas estou dentro das redes sociais. Costumo falar que eu sou rata de internet, porque eu fuço o que tá acontecendo, consigo achar as tendências, consigo achar as coisas. E a gente tem essa facilidade. Então, muita gente da Gen Z tá justamente, tipo assim, saindo, porque a gente já tá acostumado com isso, a gente já tá acostumado com a dinâmica, a gente já tá acostumado com a tendência. Então, a performance, ela não é necessariamente para viralizar. A performance é uma maneira de autoexpressão também. E por que a Gen Z, ela tem essa necessidade de colocar nome às coisas, né? Vamos criar um alter ego, vamos ativar um arquétipo, vamos ser clean girls, vamos ser martini girls, vamos ser tal. Porque, gente, as pessoas da Gen Z, justamente pelo fato de terem muito acesso à internet, de crescer com a internet, de serem nativos digitais, a gente tem uma ultra consciência. E por isso é muito importante a gente dar nome às coisas. A gente tem essa necessidade mesmo de dar nome às coisas. Porque a gente tem uma consciência muito elevada do todo, a gente sabe que a gente consegue acessar muitas coisas, a gente sabe como acessar muitas coisas. Porque uma coisa é dizer, na internet você tem acesso a tudo. Outra coisa é você saber o que acessar, onde achar, saber quais ferramentas ali da internet vão, né, te beneficiar, onde você quer estar na internet. A gente tem mais essa consciência porque a gente nasceu na internet. Então, não deixem as pessoas acreditarem, meninas, que eu sei que aqui é Gen Z com peso e eu sou Gen Z, eu amo a geração Z, eu amo falar de geração Z. Não deixem acreditarem, ou não deixe que façam vocês acreditarem que a maneira de vocês se expressarem, de vocês procurarem um meio de se expressar tá errado, pelo amor de Deus. Eu assisti o vídeo dessa menina ontem e eu falava, gente, essa menina lá, o que ela tá com inveja? Porque a geração dela não teve o mesmo acesso? Porque a geração dela não é tão expressiva? Ou não procura tanto a autoexpressão? Tipo, ela falava ao longo do vídeo, seja normal, tipo, minha filha, você quer ser normal? Se você quer ser uma pessoa aleatória, o número da internet seja você. Eu, hein? A gente quer ativar arquétipos, a gente quer se conceituar, a gente quer viver como obras de arte ambulantes, porque é isso que a gente, é a maneira como a gente entende a vida. E por isso a figura do alter ego, ela tá muito em alta no círculo da nossa geração. Porque para além de, eu vou ativar arquétipo X, né? Tipo, ativar o arquétipo da Cleópatra, ativar o arquétipo da sereia para ter mais autoestima, para ser mais desejada, para ser mais bonita, para ser tratada como rainha. Sendo que a máxima do que você pode ser já é você mesma. A melhor coisa que você pode ser é você mesma. E não é tipo, a melhor versão de si mesmo. Porque hoje em dia as pessoas confundem muito essa coisa de a melhor versão de si, né? Que tem que ser pra todo mundo a mesma versão. Que é aquela versão que acorda 5 horas da manhã, coloca um topzinho coladinho com a roupa monocromática, vai pra academia ou pro pilates e toma o shake ali, tipo... E aí... Enfim, essa não é a melhor versão, tipo assim, pra muitas pessoas, essa não é a melhor versão delas mesmas. Às vezes a minha melhor versão é estar de blusa, sem sutiã, de calcinha, tomando café. Qual que é o problema? Então,
não é sobre você ser a melhor versão de si, porque isso acabou sendo confundido com ser uma pessoa chata e sem expressividade na vida, que faz o que todo mundo quer fazer. Ser você mesmo é a melhor coisa que você pode ser. E como eu já falei várias vezes aqui em vários vídeos, ser você mesma constitui você saber de onde você veio, mas não é pra você parar por aí. Porque eu até entendo por que que essa menina ficou tão incomodada com a Gen Z dando nome às coisas, porque existe um fator sombra nisso que a gente faz, de querer se conceituar e de querer ser alguma coisa e dar nome para essa coisa e fazer um mood board e ser totalmente isso, porque isso pode limitar o seu autodesenvolvimento, de certo modo, correto? Porque se você assume que você é só uma clean girl, quer dizer que você não pode ir para uma balada e ficar bêbada. E voltar 4 horas da manhã, porque no dia seguinte você tem que acordar às 8 e tomar um matcha, né? Então você não pode. Da mesma forma, se você é uma menina baladeira, você não pode acordar cedo e tomar um matcha. Tipo, assim, gente, a gente sabe que isso não é real. A gente sabe que não é assim que funciona. Mas existe esse perigo, sim, de você se conceituar como uma coisa e qualquer coisa que não é essa coisa, você não pode experimentar, você não pode conviver, você não pode viver, porque não está dentro da sua aesthetic. Aí não, aí é feio, tá? Aí é feio, aí é tipo assim... A gente utiliza nomenclaturas, a gente cria conceitos, a gente cria nomes para facilitar a identificação dentro desse âmbito de internet onde, gente, é muita informação. Então, você precisa saber olhar para trás sem comprometer o seu eu de hoje e o seu eu futuro. Porque a melhor versão de você, o seu eu autêntico, verdadeiro, que não tem amarras sociais, que não tem mágoas, que não tem traumas, que não tem problema de expressão, ele tá na sua infância. Ele tá nas coisas que você gostava de fazer na sua infância, ele tá na maneira como você se comportava na sua infância, que você percebe que tem coisas que você trouxe para sua adolescência, para sua vida adulta e que fazem parte daquilo que você é. Porque o exercício do alter ego, você pode criar uma pessoa do nada, né, que contrarie algo que você é hoje. Mas entenda uma coisa, se você quer ser algo, isso quer dizer que isso já existe em você. Então você não pode acreditar que você está criando uma figura totalmente diferente daquela que você é, porque isso não é verdade. Porque se você almeja essa transformação, como por exemplo, eu por muitos e muitos anos eu tive uma grandíssima dificuldade com disciplina e com me comprometer com as coisas, sabe? Eu tinha autoestima muito baixa nesse sentido. Eu achava que. Porque eu tinha baixa autoconfiança, na verdade, porque eu não me comprometia com as coisas. Então, por exemplo, eu marcava uma reunião com uma pessoa, eu não ia. Tipo assim, eu ficava dormindo. E depois vinha aquela ressaca moral e, meu Deus, velho, eu não me comprometo com nada. Gente, por muitos anos eu fui assim, muitos anos. Perdi inúmeras oportunidades, perdi inúmeras coisas. E sempre tive essa coisa assim, sabe, encrostada na minha mente. Eu sou preguiçosa, eu não sou boa com prazos, eu não sou boa com horário, eu não sou boa, não sou boa, não sou boa. E quando me surgiu todos os aprendizados que eu tive em relação à mentalidade, em relação à psicologia, em relação à mentalidade de sucesso, eu percebi que existia uma parte minha que tinha muita vontade de ser diferente e que na verdade eu já podia até ser essa parte melhor de mim, essa pessoa melhor, essa versão melhor de mim mesma,
se eu apenas deixasse de acreditar que todas essas versões negativas minhas eram verdades e estavam à frente, no comando de controle. Então, você passa a colocar ali no comando, no controle da sua vida, a versão que você quer que controle a sua vida. E isso, pra mim, né, demorou muito, assim, até eu aprender como realmente ser isso por inteiro, mas hoje em dia eu sou uma pessoa que eu tenho que, tipo assim, me regrar pra parar de trabalhar, por exemplo. Eu tenho que me regrar pra conseguir descansar, porque eu quero estar o tempo todo produzindo e criando e produzindo e criando coisas que eu não fazia antigamente, que eu tinha muita dificuldade pra fazer antigamente. Então eu virei o completo oposto do que eu era. E hoje em dia eu não tenho mais essa visão pessimista ao meu respeito de que eu sou preguiçosa, que eu sou. Que eu prometo muito e não entrego, sendo que o que me fez realmente acreditar que eu era assim foi uma sequência de vezes onde eu me habituei a ser assim. Porque tudo que você faz é hábito. Tudo que você faz é hábito. E se não for um vício, se não for um vício sério assim mesmo, né? Até porque muitos vícios, né, são totalmente mutáveis, realmente só com a força da imaginação, a força de vontade, sabe? Tem até estudos que falam sobre isso, não vou lembrar o nome da universidade do estudo agora, mas eu coloco aqui, com certeza, eu sempre coloco, falando sobre como a imaginação sempre ganha da força de vontade. Então, se você é uma pessoa que tem vício, por exemplo, em cigarro, e você quer parar de fumar, é muito mais racional você se imaginar parando de fumar do que você tentando parar de fumar, exercendo esforço para tentar para parar de fumar. Vocês entenderam? No que você imagina, imaginar é muito mais eficaz do que a força de vontade. Isso para qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, se você quer, por exemplo, ser uma pessoa. Vamos dizer que você é uma pessoa muito tímida. E você quer ser uma pessoa mais desinibida, você quer ser uma pessoa mais autêntica, assim, uma pessoa expressiva, uma pessoa que é. Aquela pessoa que não tem, né? Que não tem essas amarras assim. Você quer ser uma pessoa mais expressiva. Ao invés de você estar ali na sua roda de conversa, né, com os amigos, enquanto você se percebe tímida, você tentar não ser tímida, é muito mais racional você se imaginar, pensar, se colocar na sua imaginação que você está sendo expressivo. E você vai ver isso acontecendo. Então, quando você dá um comando para o seu cérebro, ele responde com comportamento. Ou seja, tudo que você quer mudar na sua vida, você precisa imaginar isso primeiro. Tudo, qualquer coisa. A gente está falando de alter ego, a gente está falando de manifestação, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de hábito e a gente está falando de vícios também, para vocês entenderem o quão é poderoso você entender toda a sua dinâmica cerebral, porque o seu cérebro, ele tem mecanismos, né? A gente já falou aqui sobre o mecanismo de sucesso, o mecanismo criativo. A gente vai falar mais sobre isso também, sobre o poder da imaginação, né? Que não é racional você ficar imaginando coisas ruins, sendo que é literalmente como se você apertasse um botão no seu cérebro. A gente não vê acontecendo, mas está acontecendo. E aí, se você quer realmente criar essa identidade, essa personalidade que é aversa, que é totalmente ao contrário de aspectos que você vive hoje, basta você imaginar que você é o aspecto que você quer, que você é a pessoa que você quer. Basta, gente, não tem erro, não tem segredo.
entendeu? Tem algumas coisas que ajudam, mas que muitas vezes vão atrapalhar mais do que ajudar, sabe? Por exemplo, uma coisa que pode te ajudar, mas se você. O que eu quero dizer é que pode te ajudar, mas se você usar em excesso e se segurar nisso, sabe? Se apoiar nisso, vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Como, por exemplo, atividades no chat GPT. Eu sou a louca da inteligência artificial. Ela é assim, eu não vivo sem, eu realmente não lembro como era a minha vida sem inteligência artificial. E quando eu conheci essa coisa do alter ego e como ele podia ser útil pra mim, porque várias famosas têm alter ego, né? A Marilyn Monroe tem alter ego, a Beyoncé tem alter ego, todo mundo que é foda tem alter ego. O que eu fiz? Eu comecei a fazer, tipo assim, atividades no chat GPT, e aí eu conversava com ele já com o meu alter ego. Eu me apresentava. O chat GPT, eu sou a Aura, e pra quem não sabe, o meu nome mesmo, pessoa, na minha certidão de nascimento, é Ana Laura. Mas eu me apresento como Laura já há muitos e muitos anos. E em certo ponto, assim, da minha vida, eu quis unir o Ana com Laura e eu coloquei Aura. E na minha cabeça isso faz total sentido. Enfim, eu comecei a me ver dentro dessa personalidade Aura, principalmente quando eu tô aqui conversando com vocês, trazendo minha perspectiva do mundo, trazendo conselhos, trazendo pautas. Porque no meu dia a dia mesmo, gente, enquanto Ana Laura, eu sou muito tímida, eu sou dengosa, assim, sabe? Tipo, eu gosto de ficar quietinha, eu não gosto de ver ninguém. Então, o exercício que eu faço aqui também é um exercício de ativação de alter ego. E eu tô dizendo isso porque eu não gosto de ser Ana Laura, de forma alguma, mas eu quero integrar essa capacidade de ser uma pessoa mais antissocial, mais tranquila, mais caseira, com uma pessoa que também tem a habilidade de falar em público, por exemplo. Porque é uma dificuldade minha falar em público. No meu ensino médio, eu tava falando de ChatGPT, né, gente? Calma aí. No meu ensino médio, eu tinha o... Eu era meio famosinha, assim, na escola, sabe? Eu era presidente do Grêmio Estudantil, fazia vários projetos, fazia evento na escola, então as pessoas me conheciam. Mas quando era pra falar na frente de todo mundo, gente, eu me tremia toda. Eu não conseguia, tipo assim, teve situações, tipo uma situação onde eu tive que apresentar, falar sobre a Amy Winehouse na frente da escola inteira. Eu travei, eu não conseguia falar, tipo, nossa, eu passei um mico horrível, meu Deus, e tipo, a escola inteira me conhecia, e eu lá, por quê? Porque eu tenho real dificuldade de falar em público, eu tenho dificuldade de expressividade. Então a Aura, pra mim, é essa pessoa que não tem dificuldade de expressividade. Ela fala e ela é articulada e ela tem uma boa dicção, ela fala bem, sabe? E o meu eu antigo, antes de eu criar todos esses exercícios pra mim, tinha muita dificuldade com autoexpressão, gente. Eu me expressava muito por meio da moda, muito por meio da roupa, por meio de acessórios e tal, mas não conseguia falar. Eu não conseguia falar, eu acabava influenciando muito as pessoas acabavam gostando muito de mim, porque eu deixava elas falarem e falava menos, porque eu tinha essa dificuldade de falar, essa dificuldade de fala. Então, é isso, assim, e aí eu me apresento pro ChatGPT dessa forma e peço para ele me criar exercícios onde eu consiga responder como um alter ego pra esclarecer, pra, sabe, tipo, me trazer uma clareza do que eu quero me tornar, aonde eu quero chegar. Porque precisa ter um propósito também, gente. A gente não vai sair criando alter egos pra, tipo assim, eu vou criar um alter ego pros meus amigos, vou criar um alter ego pra minha família, eu vou criar um alter ego pra transar, vou criar um alter ego, entendeu? Tipo,
Não, tipo, a gente precisa ter um propósito. Qual é o meu propósito? Onde eu quero chegar? O que eu tenho dificuldade hoje? E aí você cria esse diálogo com o ChatGPT, mas se você ficar amarrada nisso, não vai te ajudar, porque você não vai lembrar. Gente, a gente não lembra das coisas que a gente fala com o ChatGPT hoje em dia. É igual rede social, a gente tá mexendo ali e você não lembra dos últimos 3 vídeos que você viu, você não lembra das últimas 3 conversas que você teve com o ChatGPT, porque a gente abre o tempo todo. E é bom a gente esclarecer as coisas lá dentro, pedir ajuda pra ele, pra determinadas ideias, perguntas de anamnese pra gente se conhecer melhor, exercício de autoconhecimento, isso é muito legal. Exercício de autoconhecimento voltado pro alter ego, isso é muito legal. Mas o que realmente funciona? Vamos falar sobre isso? O que realmente funciona é se imagine dentro desse contexto. Acabou. Acabou. E se você quer mais um pouco do que isso, a gente faz mais um pouco. Por exemplo, eu gosto de fazer um exercício que toda virada de ano eu sempre faço uma análise completa, assim, da minha vida, sabe? E outra coisa que eu queria falar pra vocês é justamente pra vocês tomarem cuidado com isso. Porque essas autoanálises, a gente tem que essas autoanálises gerais, né, que a gente vê os nossos aspectos que a gente deveria melhorar, o que a gente foi boa, o que, tipo assim, o que a gente foi ruim, como é que estão as coisas, né, e tal. Essas autoanálises a gente não pode ficar fazendo todo mês, gente, porque senão a gente trava. E a mesma coisa com o ChatGPT, a gente não pode estar sempre fazendo autoanálises e estar sempre pedindo para ele formular respostas pra gente responder, pra gente criar o nosso alter ego. Isso cria uma barreira criativa na sua vida. Então, assim, autoanálise é muito importante você fazer. Muito importante essa autoanálise geral, né, que eu tô falando. Porque a autoanálise é uma coisa que o seu cérebro tá fazendo constantemente. E às vezes por isso que você é muito tímida. Porque você se autoanalisa demais. Então, isso foi uma das coisas que, inclusive, eu aprendi, aprendendo sobre essa questão de psicologia, de manifestação e tal, porque era a minha dificuldade, me analisar demais, pensar demais, consciência demais das coisas. E aí, se você faz todo mês uma autoanálise, todo mês você para pra ver o que tá acontecendo, minha filha, você não vive, você não deixa a roda girar sozinha, entendeu? É a mesma coisa de você, por exemplo, postar um vídeo e aí ficar indo lá o tempo todo pra ver como é que tá performando. Eu tenho pra mim que meus vídeos performam muito melhor quando eu não fico olhando loucamente. E a mesma coisa com tudo, gente. Que nem eu falei no vídeo pra vocês sobre como manifestar sua vida dos sonhos. A física quântica de verdade, tá? Não é a física quântica mística, não. A física quântica física. É a física quântica que evoluiu da física clássica, né? Diz que um elétron, ele se comporta de uma forma quando ele está sendo visto e se comporta de outra quando ele não está sendo visto. Quer dizer que a nossa realidade inteira se comporta de um jeito quando observada e se comporta de outro quando não observada. Então, quando a gente está colocando pressão em cima das coisas, não flui, não acontece como a gente gostaria que acontecesse. Então, esses exercícios de autoanálise, eles são legais, eles são importantes, né? Alter ego, arquétipo, tudo isso, periodicamente, tá? Não pode ser sempre. Então, vamos lá. Um exercício que eu gosto de fazer uma vez por ano, sempre, é esse. Eu anoto no que eu fui boa. Então, aqui, ó, eu tenho... Isso aqui foi no começo do ano. E aí eu guardo, que aí eu vejo como eu tô evoluindo, né? É importante. É importante você ter um documento, porque você vai ter inúmeros chats no ChatGPT, inúmeras anamneses, inúmeros cadernos, inúmeras coisas. Tenha uma folha, amasse ela, joga café em cima dela, mas que ela continue com você, entendeu? Então, por exemplo, anotei no que eu fui boa. Fui boa em falar na frente da câmera e conquistar 550 inscritos no YouTube. Fui boa em conciliar a maternidade com a ambição. Fui boa em ler, eu li mais de 10 livros. Fui boa em ser criativa.
No que eu fui ruim? Fui ruim em manter a constância e levar a sério o que é obrigação, a minha faculdade. Fui ruim na rotina, dormir cedo e acordar cedo. Fui ruim em manter controle emocional e não me deixar abalar por minhas emoções. Nossa, ano passado eu tava chata demais, velho. Tudo era uma coisa pra mim. Fui ruim em ser inteligente com o dinheiro. Beleza, você pegou aqui. O que você foi ruim? Se você não fez esse exercício, por exemplo, no começo do seu ano, faz agora, entendeu? Baseado no ano passado, nos últimos 6 meses. A gente tá no mês 6, é totalmente possível você fazer. E aí você delimita o que você quer melhorar, o que você quer se ver fazendo melhor. Eu, por exemplo, eu foquei em uma coisa aqui. Aqui teve vários problemas, constância com a faculdade, rotina, controle emocional. Mas eu sabia que eu mudando, sabe aquela regra 80-20? Que 20% você precisa fazer coisas que são o 20% que vai te dar 80% de resultado. Ou seja, você tem coisas a serem feitas por você, às vezes você não tá vendo da melhor forma. Mas se você analisar, tem coisas que você fazendo e priorizando vai te dar muito mais resultado. Então, eu foquei em uma coisa aqui, que foi inteligência financeira. E eu sabia que mantendo a inteligência financeira, eu ia melhorar o meu controle emocional, porque quando a gente gasta, a gente se sente mal com gasto, a gente, né, se descontrola com gasto, a gente fica com ressaca moral, a gente se sente mal, a gente abala a nossa autoconfiança. E enfim, eu sabia que focando nesse aspecto a respeito de mim, eu ia melhorar vários outros juntos. E aí eu foquei nisso. Então, a Aura, meu alter ego, é tipo assim, o dinheiro não é um problema pra ela. Entendeu? Tipo, porque ela sabe ganhar, ela sabe fazer, ela sabe guardar, ela sabe manter, ela sabe fazer, ela sabe como lidar com o dinheiro. E, gente, melhorou muito, assim, depois que eu fiz isso aqui, que eu foquei nisso, assim, tipo, aqui tem outras coisas também, ó, tem meus números que eu anotei, então tem visualizações no YouTube, 33 mil, inscritos, hoje em dia tá em muito, tipo, quase 100 mil, eu acho, de visualizações, né? Então é legal a gente ter esses documentos para documentar a nossa evolução em relação às coisas, porque a gente também precisa olhar para o presente, gente. Quando a gente fica só olhando para o futuro, só no que pode ser, a gente pode ficar depressiva, sabe? A gente pode ficar ansiosas. Então é importante a gente olhar para o presente também. Mas enfim, o que eu tava falando sobre a questão da inteligência financeira e que hoje eu vivo muito bem, assim, sabe? No ano passado eu quase não tava fazendo dinheiro, só vivia doida por causa de dinheiro, e quando eu tinha dinheiro eu gastava de qualquer forma, eu colocava meu dinheiro no lugar errado. E, tipo assim, hoje em dia eu consegui realizar várias coisas. Nossa, gente, se eu for contar pra vocês, a gente tá no mês 6 e eu já realizei muitas coisas esse ano. Eu tô indo pra uma casa, eu, tipo assim, comprei meu celular, tô comprando agora, eu vou comprar, que eu aprendi, inclusive, sobre essa questão de inteligência financeira, que eu preciso comprar tempo, eu preciso parar de comprar coisas que tiram o meu tempo e começar a comprar tempo. Então, eu vou investir agora em um robô aspirador, numa máquina de lavar louça também. E tudo isso com meu dinheiro, sabe? Tipo, não é com o dinheiro dos meus pais, não é com o dinheiro de ninguém, não. Meus pais, eu nem tenho pai, e minha mãe é, tipo, professora, o dinheiro dela é dela, entendeu? Então, eu tô conseguindo conquistar várias coisas, tendo noção do quanto eu ganho, tendo noção do quanto eu gasto. E assim, antes de começar o mês, eu sempre faço uma previsão de, tipo assim, o que eu vou precisar para necessidades básicas mês que vem, e coloco uma margem para os meus desejos, né, para as minhas dívidas, para os meus desejos, para os meus compromissos. Enfim, eu anoto tudo isso, meus compromissos e tal, e coloco uma margem pro que eu quero gastar comigo também. E aí eu coloco pro universo, eu quero Deus, eu quero essa quantia aqui mês que vem. E tá dando muito certo. Tipo assim, eu só peço e eu recebo, entendeu? E
E é isso, gente. Já tá ficando escuro. Eu vou ter que parar de gravar, porque... Não porque eu não tenho luz em casa. Eu tenho luz em casa, mas não faz sentido nenhum. Eu já tô até terminando de falar mesmo. E, gente, eu acho que é isso. Eu queria trazer coisas não óbvias sobre alter ego, tá? Vai ter vários outros vídeos que vocês vão ver aí falando sobre o que é e como fazer e tal. E não era essa a proposta desse vídeo. Eu sempre quero trazer coisas para além do óbvio, para além do que todo mundo já fala. E é isso. Eu espero que eu tenha dado insights valiosos para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. E é isso. Um beijo. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.